tema que nós vamos estudar nesta noite está no telão. Somos da fé. Diga, eu sou da fé. Nós temos que entender hoje, por intermédio da palavra de Deus, que nós não temos outra opção. Nós somos da fé. Para quem é da fé, ministra linda, não tem outra opção. Pastor, mas eu quero fazer isto, aquilo, eu quero dar um jeitinho daqui, dali. Amado, nós somos da fé. Quem é da fé, vive por fé, se move por fé, age por fé. Diga, eu sou da fé. Você é da fé, amado. Você tem o dom da fé na sua vida. Por isso, você precisa compreender esta verdade para que você faça um bom uso da sua fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, Paulo diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar ao Pai. Pai amado e eterno, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai amado e bendito, mostra ao teu povo nesta noite que para nós não há outra opção, porque nós somos o povo chamados para viver por fé. Senhor, convence-nos das tuas verdades nesta hora. Ilumina a mente espiritual do teu povo e fala rica e poderosamente conosco. É o que eu lhe peço, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minha família espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Entre outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: os da fé não retrocedem. Diga, os da fé não retrocedem. Você sabe que eu e você temos um chamado de Deus. E no nosso chamado, nós fomos chamados para viver uma vida pela fé. Eu e você não temos a opção de retrocedermos. Você sabia disso? Quando Deus coloca um alvo, um objetivo, uma missão diante de você, Deus espera que você leve esta missão e este objetivo até o final. Porque Ele te deu o dom da fé. E aqueles que têm o dom da fé não retrocedem, não podem retroceder. Então, é muito importante nós entendermos esta questão, este assunto, porque algumas pessoas são tentadas a retroceder. Algumas pessoas são tentadas a desistir. Às vezes, quando encontram um obstáculo, um grau de dificuldade, ou quando não encontram o apoio necessário, ou quando a pessoa se sente cansada, acha que aquele projeto é muito sacrifício para pouca coisa, algumas pessoas tendem a desistir. Então, o povo de Deus, que foi chamado para viver por fé, não pode retroceder. Diga, eu não posso retroceder. Quem é da fé tem que ter isso na cabeça. E tem que ter uma confissão alinhada com a palavra da fé. A tua confissão tem que ser uma confissão positiva. A sua confissão tem que ser uma confissão saudável. O sábio nos diz em Provérbios 18, versículo 21,
que a morte e a vida estão no poder de uma boa confissão. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então o sábio diz, olha, o povo da fé tem uma arma poderosa que é a língua. Quando este povo utiliza bem, utiliza com a fé, ele vai colher este fruto. Então, eu e você temos um chamado por Deus para viver por fé. A graça é um pacto de fé. A graça de Deus não é um pacto de sacrifício. Algumas pessoas, na obra de Deus de uma forma geral, acham que para alcançar os seus alvos, os seus objetivos, tem que passar por uma penitência. Com todo respeito, isso é uma coisa utilizada pela Igreja Católica, Apostólica Romana, e nós não temos parte com isso. Então, se você quer um benefício na sua vida, você quer uma bênção de Deus, você não vai alcançar esta bênção através de um sacrifício pessoal. Ah, pastor, eu quero muito que a minha família venha à igreja. Então, por isso, eu vou me envolver com uma campanha, com um jejum, com uma subida de monte. Amado, isso é perca de tempo. Isso não está conectado à fé. Isso não tem ligação com a fé. Isso tem ligação com obra, com sacrifício, com a carne. Algumas pessoas acham que elas podem ocupar o lugar de Jesus. Como? Fazendo um sacrifício, fazendo uma barganha. É muito comum, falo isso com muito respeito, porque é uma zona muito sensível de se tratar, mas muitas pessoas quando chegam agora no final do ano, quando entra agora dezembro, próximo do Natal, o chamado espírito natalino, algumas pessoas se envolvem com distribuição de sopa, roupa, cesta básica, alguns se vestem de Papai Noel, vão às comunidades, dão um brinquedinho para as crianças, não há nada de errado. Mas grande parte, a grande maioria, é para aplacar a consciência, dizendo assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa boa, sabe, às vezes é apenas para aplacar a sua má consciência de algumas coisas que a pessoa cometeu ou fez. Mas isso não tem nada a ver com fé. Fé é acreditar no que a Bíblia Sagrada diz, é viver em conformidade com a Bíblia, é crer na palavra, é confessar na palavra e ver o resultado desta fé se tornando manifesto na sua vida. Você é da fé, você não é das obras. Amém? Então, não ache que é através de um copo com água que você vai receber a sua bênção. Não pense que é através de uma fitinha no seu braço. Não pense que é através de um sacrifício. Não pense. Isso não tem nada a ver com fé. Pastor, quando alguém se prostra diante de um ídolo, de uma imagem, por exemplo, como o da Aparecida, isso não é uma demonstração de fé? Não. Isso é uma demonstração de idolatria, a qual Deus repudia na sua palavra. O que é uma demonstração de fé, pastor? Porque não é fé quando a pessoa sobe a basílica, por exemplo, da Aparecida de joelho, ou quando atravessa uma ponte, sobe ali os degraus do Pelourinho, sabe, cada degrau de joelho, isso não é uma demonstração de fé? Não, isso é uma demonstração de idolatria, é uma demonstração de autopenitência pessoal, mas fé, você tem que ter essa definição, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé só pode existir se for colocada em Jesus e na sua palavra. Então, quando é que a fé produz efeito? Quando a fé produz resultado? Porque nós somos da fé, nós temos que saber isso. Quando eu confesso o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, quando eu pego alguém que está doente e digo, olha, eu declaro a manifestação de cura na sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz que pelas chagas de Cristo foste sarado, isto é fé. É você declarar o que a Bíblia Sagrada diz. Confessar com a sua boca e crer com o seu coração o que a Bíblia Sagrada diz. Amém? Porque se não for desta forma, você vai se cansar. Tem pessoas que estão cansadas, gente, na obra de Deus, de tanto sacrifício, tanta penitência, tanta luta.
tanta barganha. Olha Gálatas 6, versículo 9, o que diz aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pastor, existem pessoas que se cansam de fazer o bem? Existem pessoas que se cansam, pastor, de correr atrás do seu sonho? Existe. E como? Sabe que no original grego, esta palavra desfalecermos é eklou. Eklou significa estar exausto, se cansar, desanimar, perder a esperança. Sabe que tem pessoas que já perderam a esperança de realizar o seu sonho? Sabe que tem pessoas que já perderam a esperança de ver o Senhor agir numa determinada área da sua vida? Por que que as pessoas fazem isso? Por que que as pessoas perdem a esperança? Porque não estão agindo por fé neste sonho e neste projeto. Sabe que a fé não deixa você esmurecer? Sabia que a fé é um combustível que nos move em direção aos nossos alvos, aos nossos objetivos? Você que tem um sonho, entenda definitivamente. Se você não aplicar fé, entenda pelo Espírito Santo, esta gasolina no seu sonho, você vai parar no meio do caminho. O apóstolo Paulo adverte, olha, nós vamos alcançar, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo vamos colher, se não desfalecermos. Quantas pessoas, ou talvez você, já não desanimou de alguma coisa na vida e deixou para lá? Quantas vezes nós olhamos para uma situação, pastor, eu já não vejo mais possibilidade de acontecer, eu não vejo de que forma isso pode acontecer. Meu amado, minha amada, Deus pode fazer coisa nova que está saindo à luz na sua vida, na hora dele, no tempo dele, em qualquer momento, em qualquer hora na sua vida. Nós não podemos limitar o Deus que nos salvou, que guarda as nossas vidas. Nós não podemos limitar a Deus. Se você olhar para a sua vida com os olhos humanos, você vai desfalecer. Se você olhar para a sua vida hoje com os olhos humanos, você vai desfalecer. Eu, enquanto estudava, estava vendo a vida do profeta Eliseu e me deparei com aquela passagem em 2 de Reis da mulher sunamita. Lembra da mulher sunamita? A Bíblia Sagrada narra, a história de vida desta mulher, conta que ela chegou ao esposo, pediu que o esposo construísse um quartinho para o profeta, porque ela via que o profeta Eliseu, de quando passava por ali, e aquilo, tamanha a grandeza daquele gesto de amor, que ele não tinha onde ficar e ficava sempre na casa dela, ela fez um quartinho, um lugar decente para acolher o profeta. E eu estudava ontem à noite e eu pensava, Senhor, quantas pessoas acolheram este profeta, quantos lugares que este homem passou? Olha o coração desta mulher, coração, não é, de abrigar, de acolher com amor este homem de Deus. E diz a palavra de Deus que o profeta disse assim, o que falta para esta mulher, Geazi? O que essa mulher precisa? E aí eles descobriram que ela não tinha filhos. Então o profeta profetizou que ela teria um filho. E assim aconteceu, nós conhecemos a história, ela teve um filho. E passado um tempo, esta criança morreu. Eu queria despertar em você o entendimento do que é uma ação e uma confissão de fé, porque nós somos da fé. E esta mulher tem algo a nos ensinar. Diz a palavra do Senhor que a mulher sunamita, quando o filho morreu, ela percebeu que o filho estava doente, não estava bem, mandou avisar ao marido que mandasse alguém para levar ela até o profeta. E conta a Bíblia Sagrada que esta mulher, vendo o filho morto, em nenhum momento teve uma confissão negativa. Não teve uma confissão negativa. Ela teve uma confissão de fé. Ao ponto de Geazi, quando o profeta vê a mulher de longe, Geazi, vai interceptá-la no meio do caminho, vê o que está acontecendo, vê o que se passa. E Geazi chega, ele diz, mulher, como vai? Como está?
como vai você, o menino? Ela diz, está tudo bem. Ela tinha um filho morto, mas ela tinha uma confissão de que estava tudo bem. Então ela chega diante do profeta, conta o que acontece, o profeta vai até a casa dela, se deita sobre o menino, põe as mãos sobre o menino, ele reaquece e ele volta à vida. O que eu queria que você compreendesse é que às vezes nós temos sim situações que já estão mortas. Às vezes nós temos situações, amados, que diante do termo jurídico, diante de um advogado, é impossível de ser revertido. Às vezes nós temos uma situação que para a medicina, a única forma é medicamento a vida inteira. Às vezes você tem uma situação que chegou à sua vida, que você, aos olhos humanos e de quem lhe trouxe a sentença, você será obrigado a viver com esta situação a vida inteira. Aos olhos humanos, sim. Mas quando nós nos posicionamos, porque nós somos da fé, e Deus honra a nossa fé, quando nós nos posicionamos com fé e dizemos, Senhor, está tudo bem, porque eu creio na tua palavra que diz, e aí você põe a palavra de Deus. Esta palavra, entenda pelo Espírito, é como o profeta se debruçando sobre o menino, aquecendo-lhe o corpo para que ele volte à vida. A palavra de Deus tem o poder profético de trazer à vida algo que está morto. Então, se nós somos o povo da fé, nós temos que ser um testemunho vivo, um exemplo vivo de pessoas de fé. Nós não podemos desfalecer. Meu amado, às vezes numa jornada de vida, nós passamos por muitas lutas. Numa jornada nós caímos algumas vezes, nós sofremos algumas vezes, mas quem é da fé sabe que a vida está alicerçada sobre a fé, sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir o rio, vai às vezes nos maltratar, mas nós não vamos cair, porque nós somos da fé. Nós somos da fé. Louvado seja Deus. Sabe por que muitos de nós estamos hoje aqui de pé? Sabe por que muitos de nós já enfrentamos coisas, passamos por muitas lutas e nós resistimos? Porque nós estamos com as nossas vidas fundamentadas na fé. Lucas 6,47 diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, quem pratica? Quem crê. Quem não crê não pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o que Jesus está dizendo. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, sobre uma vida de fé. E vindo a enchente, porque a enchente vem, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Eu lia isso aqui e o Senhor me fez lembrar, eu não sei quem, se foi o presbítero Rogério, se foi o Fernando, alguém me disse aqui na igreja que uma das represas que nós temos na nossa cidade, o estado de São Paulo, secou. Não sei se foi vocês, e que começou a aparecer casas que foram construídas muitos anos atrás e que eles inundaram aquela região para fazer aqueles rios, aqueles locais para extração de água para a cidade. E tem casas que mesmo debaixo da água prevaleceram. Ficou ali a parede erguida, o telhado saiu, mas a estrutura está lá. Isso me fez pensar que às vezes um rio se arroja contra nós, arranca até um telhado, arranca até alguma coisa, até uma parte de nós temporariamente é tirada. Mas quando se tem uma fundação, não se abala. Você não será abalado, amado. Você não será abalado. Não será abalado. Olha, não se abale por qualquer coisa, não. Eu vejo pessoas se descabelando. Aí, pastor, aconteceu isso aqui, um probleminha, a pessoa se descabela. Nós não vamos nos descabelar porque nós somos da fé. Entenda a maneira de Deus agir. Pastor, qual é a maneira de Deus agir? Deus age através da fé. Deus age através da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer ver Deus agir na sua vida,
comece a agir por fé, através da fé. Sabe que Deus, o tempo todo, a maneira de Deus agir, de Deus trabalhar nas nossas vidas, é nos dando um sonho. Isso é um aspecto que eu quero tratar. Deus dá um sonho e um alvo. Sempre que Deus nos dá um sonho e um alvo, nós temos que agir pela fé para que este projeto de Deus se torne realidade. Você está compreendendo? Quando Deus lhe der um sonho, uma visão, você tem que agir por fé. Eu estava no gabinete agora há pouco, estudando e orando ao Senhor, me preparando para o culto, e eu comecei a rever a mensagem, o sermão, e eu pensei o seguinte: quantos sonhos nasceram no seu coração e hoje já se tornou realidade? Quantas coisas você pediu a Deus? Não sei se você já se deu conta, mas já aconteceu. Você que um dia sonhou em se formar, hoje você é formado. Você que pediu a Deus: Senhor, eu quero me casar, hoje você é casada. Você que tinha um sonho, Deus colocou um sonho, algo no seu coração, e você diz: Senhor, eu quero passar nesse concurso público, eu quero me tornar um funcionário público, eu quero estabilidade. E hoje você é. Deus colocou o sonho, você acreditou no sonho. E quando você menos imagina, Deus lhe dá uma bolsa de 100% integral para você cursar o seu sonho. Essa é a maneira de Deus agir. Deus age dando um sonho. Sabe que com Davi, Deus deu um sonho? Davi, pastora, Deus chegou para Davi e disse: Davi, você vai ser rei. Mandaram buscar ele no trabalho, trouxeram ele, tacaram-lhe óleo e ungiu ele rei. Um sonho. Davi não era rei. Quem era o rei naquela época, Davi? Saul. Quantos anos? Mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Deus te deu um sonho. Você não pode esmorecer no meio do caminho. Deus não vai falhar com você. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. O que Deus deu a ele? Um sonho. Deus não deu uma grande nação, Deus deu um sonho. Se você vai ter um filho, Sara vai dar à luz. O que Deus deu a Sara, mulher estéril, avançada de idade? Um sonho. Algumas pessoas estão esperando de Deus, sabe o quê? A realização do sonho, o milagre, a bênção. Se Deus te deu um sonho, você tem que acreditar no sonho que Deus te deu. Você tem que crer no sonho que Deus te deu. É assim que Deus age. Algumas pessoas não estão percebendo. Se Deus te deu o sonho, amado, amada, coloque agora a fé neste sonho, porque você começa a trabalhar. Eu imagino, vamos usar o exemplo mais fresco, que é do abençoado irmão Caio, professor. Deus deu o sonho, ele passou, ele foi atrás, ele se preparou, ele foi. Amados, esse moço foi sem ambição nenhuma de ganhar. Ele não foi esperando ganhar 100%. Ele foi para entrar numa faculdade, pagar, sei lá como é que Deus vai fazer, vai me dar um recurso, eu vou lutar, e eu vou. E Deus diz: filho, você pôs o pé na água, agora o mar vai se abrir por inteiro para você. Eu vou fazer mais do que você esperava, mais do que você queria. Então, às vezes, vem o sonho. O que nós devemos fazer? Trabalhar, colocar energia, colocar disposição, colocar fé no nosso sonho. Porque quando Deus dá um sonho, diz a Bíblia, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, é Ele quem realiza, segundo a boa vontade dEle. Mas você tem que acreditar. E vou lhe dizer, se Davi não acreditasse na visão de Deus para a sua vida, que ele seria rei, ele não teria se tornado rei. Teria sido uma decepção.
Se Abraão não tivesse acreditado no sonho de Deus, Abraão teria sido uma decepção. Neemias, quando Deus lhe deu a visão para reconstruir os muros de Jerusalém, se Neemias não tivesse acreditado no sonho de Deus, Neemias teria sido uma decepção. Eu quero que você pense em você nesta noite. Se você não acreditar no sonho de Deus, você vai se tornar uma decepção, porque você vai retroceder. Jonas se tornou uma decepção. Jonas foi motivo de vergonha. Sansão foi motivo de decepção, porque não honrou a sua fé. Muitas pessoas na obra de Deus já se tornaram motivo de decepção, porque não acreditaram. Mas nós somos da fé. Não há outra possibilidade para os da fé se não acreditar em cada uma das promessas de Deus. Você é da fé, amado. Você tem que acreditar. Se Deus colocou o querer, Ele é responsável por realizar. Amém? Então, se Deus colocou o querer, tenha esta ambição saudável, se mova. Você tem que se movimentar. Eu vou falar aqui, entenda pelo Espírito, eu falo isso não é buscando glória humana, mas quando Deus colocou no meu coração o sonho de realizar a construção deste prédio, amados, eu fui persistente. Eu acreditei. Teve momentos que eu queria desfalecer, mas eu me voltava para Deus e eu acreditei. E você que acreditou comigo viu o resultado. Assim como eu disse que na sua vida Deus deu um sonho e realizou, você também viu nessa obra o que Deus tem feito. Quando nós vemos hoje esta igreja cheia, esta igreja lotada, as pessoas aqui, quantas pessoas já passaram por esta casa, quantos milagres já aconteceram, quantas bênçãos Deus já deu. Isso é resultado do quê? Porque nós acreditamos na visão de Deus. Nós tínhamos 30 pessoas, nós não tínhamos recursos. E Deus fez. Meu irmão, minha irmã, o que você quer ver de Deus na sua vida? Qual foi o sonho que Deus te deu? Pastor, eu tenho um sonho grande. Então comece a se movimentar por fé, que este sonho vai se tornar realidade. Nós somos da fé, gente. Nós não somos o povo da obra, da lei, do sacrifício, da barganha. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que agrada o coração de Deus. Aonde o Senhor Jesus vê fé, Ele se manifesta. As pessoas se deparavam com Ele e diziam: mulher grande, a tua fé te sarou. Seja feito conforme a tua fé. A fé tem poder. Você é da fé. Diga: eu sou da fé. Olha, o segundo aspecto que quem é da fé tem que entender: Deus põe em nossas mãos a decisão. Olha, se eu começo a crer na hipótese, no sonho de Deus, se eu começo a crer, eu começo a investir tempo, eu começo a investir energia, eu começo a investir o meu dinheiro, eu invisto o meu trabalho, eu invisto a minha reputação, eu digo sim, e o meu sonho começa a ter vida. Deus dá o sonho, mas a decisão de crer neste sonho está nas suas mãos. Deus te deu um sonho, acredite. Outro aspecto que alguém que é da fé precisa acreditar é que nós temos que entender o tempo de Deus. Algumas pessoas têm um sonho, algumas pessoas acreditam, mas algumas pessoas não entendem o tempo de Deus. Aí se desfalecem pelo meio do caminho. Davi não desfaleceu porque ele disse: Saul é rei, mas um dia eu vou reinar no lugar dele. Abraão não desfaleceu porque ele sabia: Sara é estéril, mas Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, eu vou acreditar, o tempo é de Deus. O anjo apareceu e disse: olha, daqui a um ano. Ele diz: o tempo é de Deus. Por que pessoas desfaleceram mesmo acreditando, pastor? Num determinado tempo pararam de acreditar, desanimaram.
Porque estas pessoas, num determinado momento, se esqueceram que o tempo é de Deus. O tempo de Deus pode ser hoje. Algumas pessoas talvez desistiram um dia antes de ver o seu milagre. Algumas pessoas desistiram horas antes. Você sabe que às vezes uma atitude, uma decisão pode invalidar algo grande na sua vida. Aconteceu uma coisa muito interessante ontem, não foi, pastora? Você ri. Eu estava aguardando um profissional para ir lá em casa fazer um trabalho, e ele já trabalha comigo há muitos anos, e ele não vinha, não chegava, eu mandei-lhe um torpedinho, obrigado pela consideração. E aí quando eu mandei o torpedo, o que aconteceu, pastora? Tocou a campainha, disse, tomara a Deus que não seja ele. Era ele. Eu disse, rapaz, mandei te mandar um torpedo agora, agradecendo a consideração, que achei que você não vinha. Estou aqui, pastor, estou aqui para te servir. Às 15h, mas estava lá. Eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte. Às vezes você diz, eu não quero saber de mais nada, Deus. Eu não quero saber de uma coisa, eu desisti de tudo, eu chutei o balde. Às vezes, alguém já estava com o dedo no botão da campainha, aguardando apenas o toque para você ser beneficiado. Entenda que Deus não está atrasado em nada. Deus sabe o tempo certo de agir. Isso nos ensina a palavra do Senhor em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito na vida de cada ovelha da Igreja Cristo Vive de Itanhaém, que está debaixo do céu. Há um tempo. Eu, quando cheguei em Itanhaém há 13 anos atrás, eu estava maluco de sonhos. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou para a televisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu achei que nós íamos fazer e acontecer. Primeiro culto, 6 pessoas. 6 pessoas. 6, agora ninguém segura mais a gente. Segundo culto, 8 pessoas. Já tem 8. Estou quase igual a Jesus. Jesus com 12 mudou o mundo. E quando tinha 12, disse, agora eu vou fazer as obras que ele fez e obras maiores. Dali a pouco começou a faltar um, minguou o outro, sumiu o outro. Tinha culto que eu espiava pelo buraco. Sabe aquelas portas que o fecho é um trama, que é o nome daquilo? Um buraco grande. Aquela porta de castelo. Eu punho os olhos ali, fechava esse para olhar com esse, eu não sei o que fazer. Tinha 3. Irmão Marcos, sempre fiel. Cadê Varde? Cadê a Vardelene? Foi arrebatada? Logo hoje ela falta, nunca faltou ao culto. Logo hoje. Oh, meu Deus. Vardelene. E quem mais, pastora? O presbítero William não sempre estava. Mas era 2 ou 3. Eu dizia, o irmão Marcos, quando chegava, era uma alegria. O irmão Marcos fazia, levava os filhos, tudo que estava um gás na igreja. E aí eu olhava pelo buraco. O irmão Marcos chegou, começa o culto. Verdade. Porque éramos meia dúzia de pessoas. Às vezes tinha 3 pessoas numa quarta-feira para eu pregar. E eu cheio de sonho. Televisão, rádio, sede própria. Vamos fazer site. E vamos. Com 3 pessoas. Amado, muitas vezes eu disse, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Mas nós acreditamos. Algumas coisas começaram a acontecer 13 anos depois, agora só. 13 anos depois nós estamos vendo o resultado daquilo que eu sonhei há 13 anos atrás. Não é que Deus falhou, Deus nos amadureceu. Olha, eu não penso como eu pensava há 13 anos atrás. Eu não ajo como eu agia há 13 anos atrás. Eu passei por um processo de amadurecimento, de crescimento, todos nós. Então, tem o tempo de Deus, diga, tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, amado.
Só que enquanto nós aguardamos o tempo de Deus, nós aguardamos crendo. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Paulo diz, olha, o que nós passamos na Ásia, chegou ao ponto de a gente querer morrer, meu. O negócio foi feio. Olha o versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita. Meu amado, quando aparece a dificuldade, você tem que confiar em Deus. Quando aparece a dificuldade, a luta, às vezes a sentença de morte, você tem que confiar em Deus. As dificuldades fazem parte de um plano perfeito de Deus para o nosso crescimento. Só passando por algumas coisas é que nós conseguimos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes, meu amado, para você enxergar alguma coisa na sua vida e você mudar o curso da sua vida, só mesmo passando por uma tribulação, às vezes ao ponto de morte. Sabe que tem pessoas que quando passam por uma situação de quase perder a vida, a pessoa volta diferente. A pessoa vê uma flor, chora, se emociona. A pessoa vê alguém sofrendo, a pessoa se comove. Olha, o coração era de pedra. Cada um por si, problema dos outros. Eu não posso mudar o mundo. Olha, a gente tinha um coração duro. Passa por algo terrível na vida, a pessoa chora. Tem coisas na televisão que eu não posso assistir. Hoje eu estava assistindo um programa de uma família nos Estados Unidos, que o filhinho quase morreu, foi um documentário, se enforcou, oxigenou, perdeu a oxigenação no cérebro e vive hoje no hospital 24 horas, estado de vegetação. E a família contando a história, eu comecei a chorar. Comecei a orar, Senhor, está lá nos Estados Unidos, faz uma obra, faz um... Porque eu já passei por tanta coisa na vida, que eu vejo isso, me toca, eu choro. Amado e amada do Senhor. Às vezes nós passamos por algumas coisas para entender a natureza, às vezes, da dor. Hoje, se mamãe estivesse viva, estaria completando no dia de hoje, 9 de novembro, 80 anos. Fazem 4 anos que a minha mãe morreu. Quando alguém perde a mãe e fala, pastor, perdi minha mãe, eu me compadeço de uma forma que eu não me compadecia antes. Porque eu sei o que é a dor de alguém que perdeu uma mãe. A dor quando você perde alguém que você ama. Às vezes só passando por algumas coisas. Então, a luta, a dificuldade não é o caos. A luta, a dificuldade não é o fim. A luta faz parte do processo de Deus para o seu amadurecimento, porque você é da fé. E quando a vitória vem, ela tem um gosto diferente. Meu amado, minha amada, eu quero ir para os minutinhos finais desta mensagem, lhe encorajando, lhe motivando a viver a vida com os olhos da fé. Jesus tem a vitória para você. Pastor, meu sonho parece que desabou. Não. Se Deus colocou o querer, Ele é responsável por realizar. O sonho de um cristão não desaba. O sonho de um filho de Deus não desaba. Parece que desaba, mas o sabor é maior. Me perdoe, mas mais uma vez eu quero tocar no assunto da igreja. Quando nós compramos esse terreno, que era um brejo, você já está cansado de me ouvir falar isso, eu vou falar de novo. Isso aqui era um brejo, ninguém dava nada por isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu encontrei o rapaz num casamento que aterrou esse terreno. E ele passou por mim e eu disse, sei quem você é, rapaz. Ele disse, pensei que o pastor não tinha me conhecido. Foi ou não foi bem? Pensei que o pastor não tinha me conhecido. Eu disse, meu amigo, você aterrou o terreno da igreja, você acha que eu não ia te conhecer?
Quantas vezes você me fez o fiado, eu ia lá para pegar a promissóriazinha comigo. Isso eu não vou te esquecer nunca. E ele vinha aqui trazer o aterro. Estou dizendo porque aquele moço, pastor, vai uns 80 caminhão de terra. Naquela hora parece que o meu sonho desabou. Mas sabe por que eu glorifico a Deus por todos os caminhões de aterro que eu joguei aqui? Porque eu tenho esse testemunho para contar para as gerações e gerações. A grande obra que Deus fez. Se tivesse sido fácil, amados, nós nunca teríamos comentado o que Deus fez. Se tivesse sido fácil, não teríamos um bom testemunho para dar. Se tivesse sido fácil, ninguém tocava no assunto. Mas como foi difícil, sempre você me ouve dizendo, foram 100 e tantos caminhões de aterro e foi assim e nós fizemos. Deus fez. Deus fez. Meu amado, às vezes parece que o seu sonho desabou. Não, não desabou. É Deus lhe dando a oportunidade de dar um grande testemunho. É Deus lhe dando a oportunidade do nome dele ser exaltado e engrandecido através da sua vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, é a fé, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele creu, ainda bem que ele creu, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha aqui, fé. Noé acreditou. Você tem que acreditar. Deus deu um sonho, Noé acreditou. Noé acreditou. Disse-lhe Jesus em parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você não pode esmorecer. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Meu amado, quem começou é fiel para terminar. O Deus que colocou o desejo no seu coração, irmão Rai, de construir aquela casa, foi o mesmo Deus que te trouxe até aqui, até você terminar essa casa maravilhosa que você terminou. Já está pronta, amado, em nome de Jesus. Foi Deus quem te deu sabedoria, recurso, capacidade. Cada ano de luta, cada ano de trabalho. Talvez quem passou ali no início disse, esse cara não vai terminar nunca. Mas essas mesmas pessoas passam hoje e vê o que Deus fez. Fala, realmente é alguém que acreditou, alguém que persistiu, alguém que lutou. Está lá para todo mundo ver. Meu irmão, minha irmã, eu encerro a mensagem com Filipenses 1:6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou, que te deu o projeto, que te deu o sonho que você acreditou, que você depositou fé, que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O sonho que Deus te deu não está morto. O sonho que Deus deu à mulher sunamita não estava morto. O sonho que Deus deu a Abraão não estava morto no ventre de Sara. O sonho que Deus deu a Davi não estava morto por causa de Saul. O sonho que Deus te deu, eu não sei qual é a razão, o motivo, mas ele não está morto. Aquele que começou é fiel para levar até o fim. Você é da fé. Viva por fé. Creia, 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 porque o seu milagre vai chegar. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor esta noite. Louvado seja Deus.